Mateus 2, versos do 1 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. Quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. Eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar para matá-lo. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Vamos orar? Peça ao Senhor aí, curva a sua cabeça e ore a Deus e peça ao Senhor que possa estar falando com você nessa manhã, ministrando o teu coração, falando, edificando a sua vida, trazendo edificação para você. Faça essa oração. Pai, tua igreja reunida ora, e eu me uno à tua igreja, clamando agora e pedindo ao Senhor, Deus, que o Senhor venha falar conosco. Nós já temos sido ministrados, o Senhor já tem falado conosco, mas agora, Pai, de forma intencional, através da tua palavra, nós pedimos ao Senhor: traspassa o nosso coração com a tua palavra. Precisamos ser traspassados, precisamos ser feridos por ela, Deus, para que possamos ter a esperança de sermos curados por essa mesma espada. Então agora, fale conosco, e toda a igreja diz: pode sentar. O Natal, ele sempre desperta alguma coisa em nós, é verdade ou não é? Sempre. Eu sempre falo isso quando eu vou pregar no Natal. Eu acho que antigamente havia um espírito natalino muito mais evidente. Não sei se você consegue perceber isso, mas eu acho que alguns anos atrás esse espírito natalino era muito mais presente nas famílias, até no nosso próprio coração. E é interessante que para alguns, porque apesar do Natal ele despertar reações, ele nem sempre desperta as mesmas reações de todas as pessoas. É verdade ou não é? Tem gente que ama o Natal. A minha esposa é uma dessas pessoas. Amém, meu irmão? Ela, em casa, vocês até viram que eu coloquei lá, ela colocou até pisca-pisca no buffet da cozinha. Amém? Até na cozinha agora a gente está com pisca-pisca. Gosta bastante. Outras pessoas não têm nenhum tipo de... para mim, não é? Então, assim, para alguns, ela desperta um afeto nostálgico. Por exemplo, desde que meu pai faleceu, em 2018,
os natais para mim, essa época fica meio esquisita, sabia? Porque meu pai gostava tanto do Natal, ele festejava tanto, desde que eu era pequeno. Lá em casa, quem montava a árvore era meu pai. Lá em casa, quem reunia a família era o meu pai. Então, e ele sempre, né, depois com as crianças pequenas, eles faziam uma contagem regressiva, ligavam para os netos todo dia. Quanto tempo falta para vocês chegarem aqui, para vocês virem ver o vovô? E fazia isso com a Eduardo e com o Bernardo. Então, para a gente o Natal era uma alegria muito grande. E eu confesso a vocês que depois que meu pai faleceu, esse tempo vai me deixando um pouquinho triste, porque falta alguém, falta ele, não é? Então, como eu falei, o Natal ele desperta alguns nostalgia, não é? Para outros correria, pressa, né? Tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Mas e biblicamente, irmãos? E biblicamente é essa a intenção nessa manhã. É a gente pensar biblicamente no que o Natal pretende despertar em nós. Ok? Porque a gente não para muito para pensar nisso. Ah, é Natal. Aí fica aquela loucura, né? Vai no shopping não sei quantas vezes. Eu não sei vocês, mas lá em casa é mais ou menos assim. Vai no shopping, compra não sei o que lá, pega não sei o que, vai no mercado, não faltou, né? Aquela correria. E que a gente às vezes, né, passa, cozinha o dia inteiro. Chega no final daquele dia, trapo, cansado, bota aquela roupa nova, senta com a família, que às vezes parece uma nuvem de gafanhoto, amém, que chegou em casa, né, porque sentou, acabou a comida, eles vão embora, fica a louça para a gente lavar, amém, meu irmão? Geralmente assim, a louça fica lá, e a gente nem pensou no Natal, entende isso? A gente não pensou biblicamente. Então, o Natal, uma coisa interessante a gente entender já, é que o Natal ele não pretende despertar em nós sentimentos passageiros, amém, meus irmãos? Não é isso. E o que nós precisamos compreender é que o Natal ele pretende despertar, irmãos, algo no nosso coração para uma realidade eterna, amém? Nós sempre temos que celebrar o Natal com essa realidade, a realidade daquilo que é eterno, daquilo que é transcendente. O que significa o Natal, irmãos? O Natal é Deus entrou na história. Escute isso, Deus entrou na história, Deus entrou no tempo. O rei, ele se fez carne, irmãos, a luz brilhou nas trevas. Em Mateus capítulo 2, ele não é apenas uma narrativa bonita, irmãos, sobre o Natal. Mateus capítulo 2 é uma revelação profunda, irmãos. E o que esse texto nos revela? Esse texto nos revela, irmãos, que o nascimento de Jesus, guarde isso no seu coração, exige de nós uma resposta. Ok? Amém, meus irmãos? O Natal exige de nós uma resposta. Ninguém fica neutro diante do Natal, irmãos. Ninguém fica neutro diante do Filho de Deus. Quando Cristo nasce, veja só, algo em nós necessariamente é despertado. Essa notícia de nasceu o Salvador, essa notícia de que o Cristo nasceu, o Senhor de todas as terras, do universo nasceu, ele vai despertar algo, seja amor, seja indiferença, ou seja rejeição, irmãos. É triste isso, mas é verdadeiro. Ele pode até despertar rejeição. Por isso, nesses dias que antecedem o Natal, irmãos, antes de você perguntar o que você vai comer, antes de você perguntar com quem você vai estar, antes de você perguntar quais serão os presentes,
que você vai comprar, o que você quer ganhar. A palavra de Deus, ela nos chama a perguntar algo infinitamente mais importante. E o que ela nos chama a perguntar para nós mesmos, irmãos, é o que o nascimento de Cristo desperta em nós. Ei, meu irmão, o que o nascimento de Cristo, não somente em nós, mas o que o nascimento de Cristo desperta nos homens? Escute, o que esse rei recém-nascido revela sobre o estado do coração dos homens, meu irmão? O fato é, queridos, que diante da manjedoura, ninguém é espectador. Guarde isso no seu coração. Amém? Diante da manjedoura, ninguém é apenas um espectador. Alguma reação, a pessoa diante da manjedoura, ela vai ter. E Mateus, ele apresenta para nós aqui alguns personagens: Herodes, os escribas que ele interrogou, e não somente eles, mas principalmente quem? Os magos, não é? Que a gente aí, a história, né? Que eram os 3 reis magos. Acho que você percebeu no texto, que o texto não fala sobre 3. Amém, meu irmão? O texto não cita que eram 3. O texto diz que eram sábios. Ah, mas é que dizem que é 3 por causa dos presentes, que foi ouro, que foi incenso, que foi mirra. Isso não significa que foram 3 pessoas que deram esses presentes. Amém, irmãos? Nós vamos entender o significado de cada um deles já já. Mas o que eu quero te mostrar é que há alguns personagens aqui, diante da manjedoura de Jesus. E a verdadeira pergunta do Natal não é se você acredita que Jesus nasceu. Porque a pessoa acreditando ou não é fato. Deixa eu te falar uma coisa. Não se intimide com quem fala assim: eu não acredito no Natal. Você fala amém. Não, porque não foi nessa data, porque, olha, é uma festa pagã que você está fazendo, porque isso, porque aquilo. Olha só, ora até que não seja nessa data, pode ser que sim, pode ser que não, o que importa é que ele nasceu. É isso. Isso é um fato. E um fato é irrevogável. Sim ou não? Não tem como voltar atrás. Não tem como desfazer. Ah, porque vocês estão pegando uma festa pagã? Realmente. Não é mentira isso não, irmãos. O dia 25 de dezembro, o Império Romano celebrava uma festa, amém, ao Deus Sol. Que o cristianismo olhou para essa festa e falou assim: esse sol aqui, sabe quem é esse sol? Esse sol é o sol da justiça. Esse sol é Jesus. Nós não sabemos que data ele nasceu, então nós vamos começar a celebrar o nascimento de Jesus a partir dessa data. Amém, igreja? E que eu não vejo nenhum mal, porque ele nasceu. E é isso que é importante. Se é agora, se é em junho, se é em abril, se é, não interessa. Mas concordamos que agora, então amém. Então, escute isso. A pergunta não é essa: você crê que ele nasceu? Quando alguém falar isso para você, você fala assim: não, a pergunta não é essa. A pergunta é essa daqui, ó. O que é que esse nascimento produz em você? Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que alguém quiser te questionar do Natal, porque tem tanto os que não são crentes, e o pior, né, irmão? Que tem crente. O pior não são nem os não crentes, porque agora pior são os crentes que vêm, data idólatra, pagã, ai, nós não vamos celebrar essa, querendo passar uma santidade. Mas quando alguém quiser te xoxar, amém? Não, Natal, né? Você fala assim o seguinte: olha só,
o Natal é um fato. Eu quero te fazer uma pergunta. O que é que o Natal produz em você? O que é essa notícia? Você crendo ou não, é fato. Você crendo ou não? Não tem coisa que a gente vê às vezes, não tem notícia que a gente vê e fala assim, não é possível. Não é? Que a gente tem que engolir. Tem umas coisas que acontecem que a gente tem que engolir. Não é possível que isso aconteceu. Mas é fato, é notícia. Não tem como voltar atrás. Volto a dizer para você, a pergunta é, o que isso produz em você? E é com esse espírito que nós vamos ouvir a voz de Deus aqui através dessa palavra. Amém? Vamos lá então, versículo de número 1. Está escrito assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Deixa eu falar para vocês aqui um pouquinho quem eram esses magos, tá? Ou sábios. Algumas traduções traduzem já como sábios. Esses homens, irmãos, eram gentios, tá? Não tinham nenhuma relação de fé com Israel, ok? Não tinham nenhum tipo de aliança com o povo de Israel, não tinham nenhum tipo de aliança com Deus, eram gentios mesmo, e provavelmente a pátria deles estava localizada entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E pastor, depois você pega lá a sua Bíblia, que tem aqueles mapas atrás, dá uma olhadinha ali, né? Porque é por ali. Então, alguns comentaristas dizem que eram sacerdotes persas. Outros dizem que eles eram membros de uma classe distinta de sacerdotes da Babilônia, que fica tudo naquela região. Amém? A Média, a Pérsia ficava por ali, a Babilônia. O que é interessante a gente pensar é que esses homens chegam em Jerusalém com uma pergunta muito profunda: onde está o rei dos judeus? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Esses homens, eles não apenas estudavam a teologia pagã da época deles, mas eles estudavam ciências naturais, a astronomia já era ali, amém, uma ciência que já começava a ser estudada. E esses homens, irmãos, eram importantes, tá? Eles eram bastante importantes, porque eles desempenhavam um papel importante na vida da corte de muitas nações. Então esses homens de importância, ok? Avisados sobrenaturalmente, tá? Porque quando diz aqui que eles falam assim, vimos a sua estrela, muito provavelmente aqui, igreja, não é uma estrela como nós, como um, tem um nome a estrela, ela é o quê? Não, ela tem, a estrela ela é um astro, tá? Não sei se é isso, se não é, ficou. Isso aí provavelmente é um sinal sobrenatural de Deus. Amém, igreja? Que eles estão olhando e que estão interpretando como um sinal. O que é importante saber é que é um sinal sobrenatural de Deus avisando aqueles homens de que a esperança de Israel havia nascido. Ok? E eles vão, e essa estrela, esse ser de luz, vai guiando eles, ok? Até chegarem lá em Jerusalém. E eles chegam em Jerusalém, irmãos, com essa notícia. Amém? Eles chegam em Jerusalém com um fato concreto: nasceu o rei dos judeus. Só que qual é o problema? O problema é que eles procuram quem? O rei. Eles vão porque eles eram pessoas importantes, como eu falei para vocês. Então eles procuram logo a corte de Herodes.
E fazem essa pergunta profunda aqui para esse homem: nasceu o rei dos judeus. E é a partir da comunicação desse fato é que nós vamos pensar nas reações que ele foi desencadeando. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender: todo fato comunica alguma coisa, sim ou não? Amém? Todo fato, ele quer comunicar algo. Então, como o fato ocorrido no tempo e no espaço não pode ser anulado, como eu já falei para vocês, é irrevogável. Aconteceu, é imutável, por mais que os homens odeiem. E outra coisa que eu tenho percebido: a gente foi comemorar o nosso aniversário de casamento, nossos 24 anos, fomos no restaurante, o shopping todo enfeitado, entramos no restaurante, uma guirlandazinha assim, ó. Restaurante conhecido, sabe? Tinha até aqui no Carioca Shopping, um La Mole. Irmãos, uma guirlandazinha desse tamanho assim, ó, bem discreta. Como que se eles estivessem assim: não vamos, porque nem todo mundo é cristão, nem todo mundo. Antigamente não tinha isso. É verdade ou não é? Se celebrava o Natal. Vocês perceberam já no shopping como as decorações têm sido cada vez mais contidas? Isso é cultura, irmãos. Isso é cultura. Como é que chama lá? O reitor de uma universidade, eu não sei aonde, foi questionado pelos alunos, porque permitiu montar presépio na porta da faculdade. Alunos não crentes foram lá e perguntaram assim: eu não sou cristão, o que é isso aqui? Eu não sou cristão, por que então não coloca aqui uma imagem de Iemanjá? Coloca também, você está colocando. Então nós estamos vivendo numa sociedade que de todas as formas odeiam o Natal, são cínicos, como Herodes. Cínicos, porque Herodes, quando ele ouve os homens falarem, e ele entendeu onde é que tinha nascido, o que ele fala para os sábios? Vem cá, ó, é em tal lugar, vão lá, levantem tudo direitinho, voltem, me avisem para que eu também vá lá. Cínico. O que ele queria era matar. O que ele queria era destruir o Natal. E nós estamos diante de uma sociedade com o espírito de Herodes. São cínicos, se aproveitam dessa data, até enfeitam algumas coisas, colocam lá, se lucupletam, entende isso? Mas odeiam o Natal, querem destruir, querem matar. Então, o nascimento de Jesus, igreja, eu quero falar para você uma coisa: o nascimento do Senhor não é apenas um fato histórico, tá? Algo que aconteceu no tempo e no espaço. Ele é um fato teológico, ele é um fato espiritual e ele é um fato eterno. E diante desse fato, há a exigência de uma resposta. E eu quero que você entenda: como assim, pastor? Explica para mim melhor. É um fato teológico, irmãos, porque revela quem Deus é. O Natal é um fato teológico porque nós conseguimos ver Deus como Ele é na pessoa de Jesus Cristo, sim ou não? Jesus disse ao seu discípulo Filipe, quando Filipe perguntou para ele assim: mostra-nos o Pai, o que o Senhor falou para ele? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então o nascimento de Jesus é esse fato teológico que revela quem Deus é, que Ele veio fazer, que o eterno se fez carne, que o Criador entrou na criação, que o Rei eterno entrou no mundo para estabelecer o seu reino. Aleluias. É um fato espiritual, irmãos. O Natal é um fato espiritual porque não afeta apenas a nossa mente, mas também o nosso coração. Amém? No seguinte sentido, que o Natal, irmãos, não é um dado para ser estudado. O Natal é uma realidade para ser vivido.
nada. Qual é a intenção de nós prepararmos um devocional específico para o Natal? Todo ano, já tem alguns anos, nós enviamos para os irmãos um devocional com os devocionais para o Natal, para preparar o teu coração, para te preparar a viver a realidade desse fato. Amém, igreja? Então ele é espiritual por causa disso. Ele é, como eu falei para vocês, um fato eterno. Eterno no seguinte sentido, igreja, porque a vinda de Cristo inaugura o tempo da redenção. A vinda de Cristo vai mudar destinos eternamente. A vinda de Cristo, ela vai colocar, meu irmão e minha irmã, uma decisão diante dos homens. Os que creem têm a vida eterna. Amém, meus irmãos? Os que não creem têm a condenação. Então, a primeira coisa é a gente pensar nisso. Todo fato, ele comunica alguma coisa. Então o Natal comunica que Deus se fez homem. O Natal comunica esse fato. Deus se fez carne. Deus entrou na história. Isso é maravilhoso demais, meu irmão. Isso é tremendo demais. Segunda coisa, todo fato produz reações. Sim ou não? Como eu falei para você, às vezes você bota no jornal, ouve umas coisas lá que você fica, nossa, não é isso? Você fica espantado, outra você fica triste, outras você fica alegre. Então todo fato produz reação. O que esse fato produz, igreja? O que o fato do Natal produz? Porque o nascimento de Jesus, eu volto a dizer, parece repetitivo, exige uma resposta. Ninguém pode permanecer neutro diante da encarnação do Filho de Deus. Então assim, o nascimento de Jesus é o ponto da história em que Deus diz à humanidade, escute isso, aqui eu estou. Amém, igreja? O nascimento de Jesus é Deus dizendo a nós, eu estou aqui, eu vim até vocês. Só que ele exige uma resposta. O que você vai fazer com isso? Eu vim. E o que você vai fazer com isso? Queridos, a primeira reação que nós vamos ver aqui, já que todo fato produz uma reação, a palavra de Deus vai dizer aqui, vamos lá comigo no texto, a partir do versículo 3, diz assim o texto: ao ouvir isso, o rei Herodes, em igreja, ficou alarmado, mas não somente ele, que continua o texto dizendo, e com ele, toda Jerusalém. Então há uma reação aqui, sim ou não? Sim ou não, igreja? Há uma reação. O fato é anunciado, nasceu o rei dos judeus. A palavra de Deus diz que Herodes fica alarmado. Só que eu vou falar para você uma coisa, a melhor tradução é perturbado. A melhor tradução, a NAA traduziu como alarmado. E nós vamos entender o porquê. Porque essa palavra no grego, no original, sabe quando uma pessoa assim, ela parece que está num estado assim de inércia, parada, aí você pega a pessoa assim, dá um sacode, fala assim, acorda. Já aconteceu isso com você? De alguém que está, às vezes, passando mal até, meio fora de órbita, você pede, sacode a pessoa assim, acorda. É mais ou menos isso aqui, o sentido é mais ou menos esse. É de pegar e sacudir mesmo, meu irmão e minha irmã, aqui, para tirar da inércia, para levá-lo a uma perturbação mesmo, é um choque emocional, irmãos. Então aquela notícia, ela causa isso em Herodes, um choque emocional. Por que você acha que Herodes ficou assim, irmãos? Ele não era rei? Sim ou não?
Eu pergunto para você, havia alguém mais poderoso ali do que ele? Ele era rei. Só que, eu não sei se você sabe, ele era um rei ilegítimo. Tá? Herodes não era, escute isso, é importante você entender. Para você poder entender a reação de Herodes. Essa perturbação que ele ficou. Ele não era um rei legítimo, irmãos. Ele foi colocado lá pelo Império Romano. Ele não tinha nenhuma ligação com os judeus. Ele era de uma outra etnia. Ele era idumeu. Os idumeus foi um povo que no final, né, daquela era antes de Cristo, foi dominado pelos judeus e obrigados a se converter ao judaísmo. Entenderam isso? Amém, igreja? Esses foram os idumeus. Então, Herodes, com certeza, ele entrou em contato com o judaísmo, porque o seu povo foi subjugado pelos judeus e obrigados a se converterem. Mas isso não fazia dele um judeu, entende isso? Isso não trazia nenhuma ligação sanguínea com a descendência de Davi, porque a quem Deus prometeu o trono? Aos descendentes de Davi. Herodes não tem ligação nenhuma. Herodes é idumeu, só que Herodes é amigo de quem? De Roma. Então Roma o coloca ali. Roma é quem dá a ele aquele trono, Roma é quem dá a ele aquele poder. Então ele é um rei ilegítimo. Aí o que ele ouve? Nasceu quem, igreja? O que está em jogo aqui? Seu poder, seu trono, a sua coroa. Então dá para entender mais ou menos aqui porque que ele está perturbado? E não somente isso, irmãos, mas a Bíblia diz que Jerusalém também está perturbada. Jerusalém também ficou perturbada, por quê? Porque para Jerusalém ele já tem quem? Um rei, ainda que não seja legítimo. Esse rei está trazendo para nós paz, porque de alguma forma nós, quando obedecemos o que Roma diz, Roma não nos ataca, Roma não nos destrói. Então, quer queira, quer não, sendo esse rei legítimo ou não, o que importa é que nós temos paz, com Herodes no trono. E não somente isso, igreja, a perturbação de Jerusalém com a notícia, é porque Herodes, irmãos, era cruel. Herodes era um rei extremamente cruel, que assassinava qualquer pessoa que o amedrontasse. Então, com essa notícia, qual é o medo de Jerusalém, meu irmão e minha irmã? É que Herodes pode se enfurecer e começar a matar todo mundo aqui indiscriminadamente. Compreenderam o que eu estou falando? Sim ou não? Eles também têm esse medo, eles também têm esse receio. Só que o que eu queria que você pensasse é isso. Essa notícia os perturba, porque essa notícia coloca em risco a sua paz. Eles temeram a reação de Herodes, irmãos, conhecido por sua crueldade, como eu já falei. Se ele se sentia ameaçado, ele matava mesmo. E a matança em Belém, no final dessa narrativa, quando ele descobre que os magos o enganaram, o que ele manda fazer? Ele manda matar. Ele manda o seu exército para Belém e ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Eu pergunto para você, é para ficar perturbado ou não é? Nossa paz acabou. Só que era uma falsa paz, né, irmãos? Era a paz num rei ilegítimo, era uma paz equivocada, era uma paz mantida, irmãos, de forma ilegítima. Sabe por quê? Porque o verdadeiro príncipe da paz havia nascido. Aleluias.
Amém, meus irmãos? O verdadeiro príncipe da paz nasceu. Só que se o nascimento de Jesus gera perturbação em Herodes, perturbação em Jerusalém, vai gerar adoração na vida daqueles homens, dos sábios. Porque a palavra é clara, quando ele diz assim: onde nasceu, onde está o rei recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Adoração, irmãos, é isso que o nascimento de Jesus gerou no coração daqueles homens. E essa palavra adorar, ela significa se curvar. Essa palavra adorar no original não é apenas, só que é uma coisa, irmãos, não é apenas um gesto externo. Entenderam isso? É um gesto que primeiro começou aonde? No coração. Estão compreendendo? Porque, meu irmão, se ajoelhar externamente é fácil. E nós temos um Deus que sonda os corações. E Ele sabe verdadeiramente, irmãos, quando alguém se curva diante dEle apenas externamente, ou quando alguém se curva diante dEle verdadeiramente em espírito e em verdade. Sabe o que é interessante aqui, meu irmão? É que essa palavra no grego significa uma atitude interior, um amor, um respeito. Agora, sabe o que é lindo a gente pensar nisso aqui, meu irmão? A gente já consegue ver aqui o Evangelho, igreja, assim, de uma forma tão intensa. É que aqueles que não tinham a menor relação com as promessas de Deus, Deus foi buscá-los. Amém? Aqueles que, à luz da religião, eram desprezados, foi esses a quem o sinal de Deus apareceu, para revelar o nascimento do seu filho. Sabe o que é isso, igreja? Graça. Graça. Porque esses homens eram pagãos, irmãos. Esses homens eram até idólatras, porque eles mexiam com o horóscopo da época, amém? Eles mexiam com a astronomia. Aos olhos, igreja, da religião, esses homens não mereciam a salvação. Mas isso é graça, igreja. Isso é graça de Deus que foi alcançar, assim como alcançou a mim e assim como alcançou você. Aleluia. E o que é maravilhoso, irmão, a gente pensar uma coisa aqui, igreja, que esses homens não mediram esforços para cumprir o seu intento. Eles vieram do Oriente, igreja. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eles viajaram pelo menos 1.700 quilômetros para chegar da Babilônia até Jerusalém. Pelo menos 1.700 quilômetros. Isso é para a gente pensar algumas coisas. Sim ou não, irmãos? E a gente refletir sobre esse desejo que Deus coloca no nosso coração de adorá-lo. Igreja, eu sou testemunha disso. Nunca, nem nos meus melhores ou até piores sonhos, eu achei que um dia eu estaria pregando a palavra de Deus. Isso é graça de Deus. Esse desejo de adorá-lo, que Ele colocou no meu coração, isso é sua misericórdia. Aleluias. Irmãos, era uma viagem longa, era uma viagem por desertos, era uma viagem que durante o dia castigada pelo sol e à noite pelo frio, foram dias, semanas e talvez até meses de uma longa jornada, que eles não levaram em conta o esforço, porque eles tinham no coração um desejo: nós queremos adorar o Rei dos Judeus, nós queremos adorar. E você, meu irmão e minha irmã, e você, igreja reunida, você que está nos assistindo agora aí
por esse canal de comunicação. A Bíblia diz o seguinte: quando eles encontraram, acompanhe comigo, versos 10, 11 e 12. Olha a reação deles, igreja. Quando eles encontram, a palavra de Deus diz, versículo 10, parte B: alegraram-se com grande e intenso júbilo. Se Jesus, meu irmão, despertava ódio em Herodes, neles despertava adoração. Amém, igreja? Se Herodes estava perturbado, se Herodes estava incomodado, ele era o motivo, Jesus era motivo de intensa alegria para esses homens. Aqui no verso 11, a parte A, diz assim: prostrando-se, o adoraram. Escute, o que isso revela, meu irmão e minha irmã? A humildade daqueles homens. Amém, igreja? A humildade deles. Eles entram na casa, eles não adoram a estrela, eles não adoram Maria, eles adoram o menino Jesus, meu irmão e minha irmã. Por maior importância que aqueles homens carregavam, na posição que eles tinham no reino que eles vieram, agora todos eles estavam prostrados, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui no final do verso 11 diz assim: abrindo-se os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. É rendição, meu irmão, é rendição. E o ouro, deixa eu te falar uma coisa, o ouro é presente para um rei, o incenso era presente para uma divindade, e a mirra era um presente que se dava, presente meio esquisito, mas a quem ia morrer. Porque geralmente as pessoas que morriam eram, vamos dizer, embalsamadas, mas tomavam um banho de mirra, para não ficar com um cheiro tão desagradável, e a mirra tem um cheiro forte. Então a gente vê nesses três presentes, irmãos, nada mais, nada menos do que a pessoa de Jesus Cristo. Ele era o rei, amém, meus irmãos, que recebeu aqui o ouro. Ele era divino, ele é eterno, ele é Deus, e ele morreu por nós. Esses três presentes revelam toda a missão de Jesus Cristo, meu amado e minha amada, o Deus que encarnou, e aquele que estava destinado a morrer pelos nossos pecados na cruz. Eu quero ir para o final dessa mensagem, porque nós já vimos o seguinte: todo fato, ele comunica algo. Amém, igreja? Amém, irmãos? E o fato do Natal é: Deus veio. Ok? Deus está no nosso meio. E aí eu falei a segunda coisa: todo fato produz uma reação. Herodes ficou como? Perturbado. Os magos rendidos. Amém? Adorando, exaltando, engrandecendo. E todo fato representa alguma coisa, irmãos. Então o que esse fato representa? Eu vou concluindo o sermão. Eu queria que você ouvisse isso. À medida que nós olhamos para Herodes e para os sábios, nós percebemos, igreja, que o centro da questão não são eles. O centro é Cristo. Nasceu o Rei dos Judeus. Natal é Jesus. Irmão, o Natal pode faltar tudo. Pode ser que você não tenha esse ano uma graninha para botar aquele peru na mesa. Gosto de estar meio esquisito. Que você não tenha dinheiro para colocar aquele pernil de 7 quilos. Que você fica comendo até, amém, passa o ano novo, vem o carnaval, amém, e você está comendo o pernil ainda de 7 quilos, que você assou para você e 4 pessoas. Amém. A gente é assim, não é verdade ou não é, irmãos? Um pernil de 7 quilos, para comer 3 pessoas. Depois falar: não estou aguentando mais essa comida.
Estou mais aguentando essa comida. Não é? Mas pensa nisso. Pensa nisso, meu irmão e minha irmã. Você pode não ter, talvez, aquela roupa, sabe, que todo ano você compra para passar o Natal. Esse ano a coisa não está muito boa. Pode faltar roupa, pode faltar o panetone. Panetone não falta, né? Panetone é baratinho. Amém? Vai ter lá, nem que seja aquele meio sequinho, meio capenga. Vai estar lá, né? Ó, compra panetone. Vou fazer um merchan aqui, viu? Do Presunic. Fabricação, aquele que você olha e fala assim, não, vou comprar da Caixa Chique. Aquele que é embaladinho no saquinho. Melhor panetone que tem. Quem faz é a Casa Suíça. Amém? Só você ler lá. Casa Suíça que faz. Compra que é uma maravilha. Olha eu aqui. Amém? Ô, Presunic, patrocina nós. Amém, igreja? Pode ser que você não tenha nada disso. Mas o que não pode faltar no seu Natal é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não pode. Ele é o centro do Natal. Herodes, irmãos, mostra que o coração que quer reinar sobre a própria vida. Porque qual era o medo de Herodes? Perder o trono. Nasceu o rei, vou perder o trono. Então Herodes, ele representa isso, meu irmão. O coração que quer reinar sobre a própria vida e se levanta contra Jesus. Amém? Você pode ver, quando a pessoa, você começa a falar do Natal, começa a falar de Jesus, ela começa a ficar muito revoltada. É porque o pecado no coração dela. Amém? Que tem o trono. Entende isso? O pecado tem o trono. A carne, a velha natureza. Então se aborrece, não quer ouvir. Os magos, eles mostram, meu irmão, que a graça triunfa quando Cristo se revela, trazendo humildade, alegria. O Natal nos chama, queridos, a muito mais do que simpatia por Jesus. O Natal nos chama à rendição. Nós precisamos estar rendidos. Não se trata, irmãos, de decorar casa, mas de entregar o coração. Amém, meu irmão e minha irmã? Sua casa pode estar belamente decorada, com os melhores enfeites, mas se o seu coração não está rendido, meu irmão, você não está celebrando o Natal. O Natal não se trata de comemorar um feriado, irmãos. Ai, que bom que chegou o Natal, vou poder descansar. Meu irmão e minha irmã, Natal não trata de um feriado. O Natal, ele trata de adorar um rei, igreja. É isso que você precisa entender. Dia 24 e dia 25 de dezembro é dia de adorar o rei, de exaltar a bendita pessoa de Jesus Cristo. O Natal não se trata de se emocionar com uma história, mas o Natal se trata de se submeter-se ao Salvador, igreja. Submeta-se a Jesus. Cristo não veio para esse mundo para ser admirado, irmãos. Não veio para ser admirado. Cristo veio ao mundo para ser o Senhor da nossa vida. Semana que vem eu vou pregar o anúncio do anjo. Nasceu na cidade de Davi o Messias, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, se Jesus não é o Senhor da sua vida, escuta o que eu vou te dizer. O seu Natal está sendo mal celebrado. Porque é para isso, Cristo veio para ser o Senhor da nossa vida. A pergunta para nós nessa manhã é simples e profunda. O que Cristo desperta em você? O que o Natal desperta em você? Indiferença religiosa? Medo de perder o controle? Ou adoração humilde e alegre? A resposta certa, irmãos, ela não nasce do coração, do esforço, mas nasce da graça de Deus sobre as nossas vidas. O mesmo Cristo que nasceu em Belém é aquele que morreu por nós em Jerusalém e ressuscitou
para nos dar vida. Amados, a verdade é que Ele não veio para ser parte do nosso Natal. Ele veio para ser o Senhor da nossa existência. Amém, igreja? Senhor da sua existência. É isso que Jesus é para você. Por isso eu termino dizendo que a aplicação final desse texto é essa: deixe o Cristo do Natal despertar em você aquilo que só Ele pode produzir: arrependimento verdadeiro, fé genuína e alegria indizível e completa. Porque foi isso que os reis magos receberam: fé para crer e desejo de adorar, e na sua adoração se alegraram na bendita pessoa de Jesus Cristo. A verdade é que ou nós respondemos como Herodes ao Natal, resistindo ao governo de Cristo, ou como os magos, prostrando-se em adoração. O Natal, irmãos, não pede aplauso, o Natal pede entrega. O Natal não busca curiosidade religiosa, mas submissão ao Rei. Ele não quer apenas ser celebrado, Ele quer transformar quem nós somos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós saiamos daqui nessa manhã, igreja, com o nosso coração questionando, tá, irmãos? Hoje é para sair daqui perguntando: eu estou me preparando, eu estou comprando as coisas, eu estou chamando amigos, eu chamei família, eu chamei para passar o Natal comigo. Mas como é que vai ser o Natal que você vai passar? Vai passar o Natal com amigos ou vai passar o Natal com Jesus? Porque esse é o foco. É aquilo que eu falei. Se a sua preocupação, irmãos, está em lista de compras, em lista de pratos, quais são os pratos que vamos fazer, e aí vai todo mundo chegar na sua casa, vai todo mundo sentar, a nuvem de gafanhoto vai comer tudo de uma vez só. E ninguém falou de Jesus, irmão. Ninguém celebrou Jesus, igreja. Isso não é Natal, irmãos. Isso, desculpa o que eu vou dizer, sabe o que é isso? Isso é a celebração, a bebedice e a glutonaria. Cuidado. Cuidado você, cristão, porque você pode estar pecando e levando os outros a pecar, porque é só beber bebidas e comida, e aí glutonaria mesmo, irmão, porque a comida por acaba mais. Cuidado. O Natal, o cerne do Natal é a pessoa de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça. Pai, nós, constrangidos pela Tua palavra nessa manhã, Jesus, confrontados por ela, queremos aqui nessa manhã orar a Ti, Te pedir, em primeiro lugar, como sempre nós fazemos, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa se nós transformamos o Natal na celebração da bebedice e da glutonaria, Senhor. E a Tua palavra diz que isso é obra da carne. Em Gálatas capítulo 5, Senhor, está escrito isso. Que as obras da carne não é só prostituição, lascívia, mas a glutonaria também é. A bebedice também é. Oh Deus, nos perdoa se nós estamos passando pelo Natal com indiferença, ou até mesmo perturbados, porque a gente sabe, Deus, que quando de fato nós nos rendermos ao Teu senhorio, muita coisa, Pai, que hoje ainda é real em nossa vida, vai desaparecer.
quando nós entregamos o trono a Jesus Cristo, e como a nossa carne luta, como a nossa carne se debate, como a nossa carne ainda rejeita a ideia do senhorio de Jesus Cristo, e se perturba, porque a gente sabe, Senhor, que não vai dar para caminhar contigo de qualquer jeito, que não vai dar para caminhar contigo, continuando com a nossa vida, vivendo certas coisas, fazendo certas coisas, falando certas coisas, querendo certas coisas, e o anúncio do nascimento do Rei nos perturba, porque a nossa natureza carnal, o apóstolo Paulo disse isso na sua palavra, Deus, que a nossa natureza carnal, ela não se rende a Deus, ela não é submissa. Então nós te pedimos agora, através do poder do teu, porque, Senhor, nós não temos em nós força suficiente, mas nós clamamos a ti pelo poder do teu Santo Espírito, que nos ajude. Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus disse: quando Ele vier, Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Quando Ele vier, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Então, Espírito Santo, nós, Igreja de Jesus Cristo, oramos aqui nesta manhã e pedimos a Ti, Espírito Santo, guia-nos a Jesus Cristo. Que nesse Natal, Senhor, nós possamos, semelhante àqueles sábios, encontrar alegria em Ti, Senhor, e nos prostrar, e abrir também os nossos tesouros, nos rendendo e Te adorando, Senhor. É o que nós oramos a Ti, no santo nome de Jesus. E toda a igreja diz, pode ficar de pé, vamos dar a bênção final. Vai com essa reflexão embora hoje, hein? O que o Natal gera em mim? E quando você for falar para alguém, não se intimide. A pergunta não é para deixar você intimidado. Quando a pessoa rebater, você fala assim: você crê ou não, ele nasceu. A pergunta para você é: o que o Natal produz em você? E aí prega isso aqui, ó. Assim, Herodes ficou perturbado, mas aqueles reis magos, pela graça de Deus, adoraram Jesus Cristo. Quando você for pregar para alguém, fale assim: eu já fui Herodes. Eu já fui Herodes. Eu já me perturbei com o Natal, porque o meu eu, a minha carne, não queria perder o trono. Mas a graça de Deus me alcançou, e a luz dele iluminou a minha vida, e me fez ver quem Jesus Cristo era. E aí, pela graça de Deus, eu pude reagir como os magos, adorando e exaltando ao verdadeiro Rei dos Reis. Amém, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diz: aplauda o Senhor Jesus, abrace o seu irmão, sua irmã, vai na paz, Deus te abençoe, até domingo.